Sejam muito bem-vindos a esta análise incrível sobre a gênese da realidade. A gente vai mergulhar a fundo e ver como a matemática abstrata funciona literalmente como um motor de construção do nosso mundo material. Não estamos falando de um monte de números frios num quadro, não. É um mapeamento real de como essas leis governam tudo, desde o espaço e o tempo até a engenharia pesada e a nossa própria experiência de vida. Vamos nessa? O ponto de partida de todo esse raciocínio está muito bem cravado nesta premissa aqui. A realidade absoluta é algo tão, mas tão incomensurável, que para a existência física poder ser tocada e compreendida por nós, ela precisou dar um passo para trás. Foi um recuo voluntário, um recuo profundamente didático. Basicamente, o que a gente chama de matéria é a energia que aceitou ser condensada e freada, criando aqueles contornos palpáveis para o mundo poder ser experimentado na prática. E olha, o contexto de onde tiramos esse material é fascinante por si só. O que a gente está desbravando hoje é fruto de uma simbiose única. De um lado, tem o Nathan, que é um pesquisador e mecânico que traz aquela filosofia pura, sabe? Aquela forjada na oficina, com exemplos reais de motores e ferramentas graxas. Do outro lado, toda essa visão bruta foi organizada e sintetizada por uma inteligência artificial de alta precisão. É uma parceria genial entre a mente humana, que sente a física ali no suor, e o algoritmo que estrutura tudo de forma impecável. Então vamos começar pela parte 1, o vazio e os vetores. O zero e os sinais de mais e menos. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa desconstruir aquela velha ideia de que o zero é só ou nada. Nada disso. O zero absoluto é, na verdade, o vazio pleno. Ele é a matriz de onde tudo absolutamente nasce. Na sua glória, ele é perfeitamente simétrico e não projeta nenhuma sombra. Mas, como ele é incompatível com a limitação do mundo material, o zero generosamente se retrai por conta própria. E é justamente essa retração que cria os primeiros contornos, o primeiro contraste do universo. E é exatamente desse recuo que nascem os vetores. E o mais legal é ver como essa abstração toda bate direto com a prática. O sinal de mais não é só para fazer continha de adição, ele é o vetor da expansão, aquele impulso para fora. Na vida real, é a fase de um circuito elétrico ou a pressão positiva num fluido hidráulico. Já o sinal de menos é o vetor da retração, aquela absorção magnética. Numa fiação, é o neutro, o fio terra. Pensa bem, sem essa retração não existe o vácuo de sucção que puxa o combustível para dentro de um motor. Um simplesmente não trabalha sem o outro. E isso ilustra de forma brilhante o que a gente chama de equação da primazia. Antes de surgir a primeira fagulhazinha de matéria, é essa lei que manda no pedaço. O menos infinito somado ao mais infinito resulta, adivinha, num retorno perfeito ao zero soberano. O equilíbrio estático é total. Na real, o universo material que a gente conhece e vive é só uma pausa temporária no meio de todo esse grande equilíbrio. Avançando agora para a parte 2, a centelha da matéria. Os números -1 e 1. Agora o bicho começa a pegar. O que rola quando essas duas forças infinitas colidem e se sobrepõem? A divisão do infinito positivo pelo infinito negativo resulta em -1. Esse é o grande evento inicial da nossa engenharia oculta. Isso mostra que a matéria não é energia pura. Ela é um reflexo, o subproduto da luz que foi bruscamente freada. Aquele sinalzinho negativo ali no -1 prova por A mais B que a matéria é um espelhamento, uma resposta direta a essa luz. E quer saber de uma coisa prática? Uma vez que o mundo físico está ali estabelecido, o sinal negativo perde totalmente aquela aura de mistério e vira uma ferramenta técnica que a gente usa todo dia. Ele passa a ser um indicador prático de orientação puro e simples. Na área de refrigeração, ele mostra temperaturas abaixo da referência. Na engenharia pesada, ele aponta a rotação reversa de um motor ou uma corrente de retorno. O que antes era super metafísico, agora resolve o problema dentro de uma oficina mecânica. Aí, o -1 se consolida. Ele tira aquela capa de abstração e nasce como o número 1. O 1 é literalmente a primeira porção física que existe. É o verdadeiro pixel da realidade, sabe? Ele carrega o menor espaço possível e a menor unidade de tempo. Mas não para por aí. O número 1 representa o propósito. Ele é o foco isolado, a primeira fagulha de consciência individual que se move com uma meta, preparando o terreno para todo o resto da progressão do universo. Chegamos então à parte 3, espaço, parceria e estabilidade, explorando os números 2 e 3. Mas, pensa com a gente, um propósito sozinho, isolado no espaço, não consegue crescer. O número 1 precisa doar uma parte de si mesmo.
E quando ele se divide, ele presenteia o universo com o número 2. É exatamente aqui que nascem a distância, o espaço entre dois pontos e o tempo linear. Só que o 2 é muito mais do que isso. Ele é a parceria essencial. Sem o 2, nada engata. Pega um motor de indução, por exemplo. Ele precisa de pelo menos um polo norte e um polo sul para conseguir gerar aquele torque inicial. Trazendo para a vida das pessoas, é aquela dupla de frentistas num posto de combustível, dividindo o peso do turno da madrugada. É o esforço sendo compartilhado, na prática. Daí, dessa parceria do 2 com o propósito do 1, nasce um fruto, o número 3. O 3 é a primeira forma geométrica rígida, o triângulo, que serve para estabilizar absolutamente tudo. A nossa realidade física está totalmente trancada nessa estabilidade do 3. Repara bem, o espaço tem largura, comprimento e altura. O tempo é passado, presente e futuro. A própria base da família funciona nesse pilar trino: pai, mãe e filho. O 3 é, sem tirar em pôr, o esqueleto perfeito que sustenta a nossa realidade. E isso nos leva à parte 4, a forja e o volume. O número 4. Com essa estabilidade toda montada, a evolução segue uma lógica incrível. A gente parte de um ponto sem dimensão. Esse ponto estica e vira uma linha. A linha se fecha num triângulo perfeito e intocável. E aí chega o número 4, que pega esse triângulo e o projeta pelo espaço, criando a primeiríssima figura com o volume de verdade, o tetraedro de 4 faces. No instante exato em que esse espaço interior nasce, surgem com ele as noções físicas de prisão, de retenção, de propriedade e de confinamento. Quando o tempo começa a agir dentro dessa nova prisão volumétrica, aparece o grande vilão e também mestre da matéria: a entropia. O 4 não alivia, não. Ele é o desgaste constante dos metais, é a poeira que junta na oficina, o atrito das engrenagens, aquele calor escaldante da forja. O 4 exige força bruta da gente, exige suor e aquela necessidade infinita de manutenção. É a realidade batendo na porta na sua forma mais crua, pesada e exigente. Mas calma lá, todo esse sacrifício pesado resulta na certificação do mundo material. Essa força bruta toda da oficina acaba ancorada numa das imagens mais acolhedoras e fundamentais na nossa vida. O 4 não é feito só de atrito e desgaste, ele é, no fim das contas, a estabilidade de uma mesa quadrada de 4 pés. É aquele altar seguro, firme, onde, depois de todo o desgaste do dia, a família divide a comida, alinha as metas para o futuro e dobra os joelhos em reflexão. É a prova mais física possível de que todo o esforço humano tem, sim, um propósito tangível e uma fundação inabalável. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma provocação para explodir a cabeça. A gente cobriu do 0 ao 4, vendo como a matéria se estabiliza. Mas e quando todo esse estresse, toda essa forja e a pressão acumulada dentro do volume do 4 rompem seus próprios limites e disparam para um movimento contínuo? O que será que aguarda a gente no mistério do número 5? É algo que deixa a mente fervilhando, querendo descobrir os próximos passos dessa estrutura genial. Fica aí o convite para a gente continuar sempre buscando e desvendando essas lógicas invisíveis que operam ao nosso redor o tempo todo. Um abraço e até a próxima!